E fala também sobre o São Paulo com receita recorde na temporada de 2025. Falo também sobre o São Paulo. O tricolor pretende contratar Everton Cebolinha, presidente Júlio Casares responde. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E que história é essa de que Everton Cebolinha interessa ao São Paulo? Nas últimas horas, um site que cobre o tricolor afirmou que Cebolinha foi consultado pelo São Paulo. Procurei o presidente Júlio Casares para entender a situação antes da resposta do presidente, só explicar que o Cebolinha deve mesmo ser vendido pelo Flamengo, ele está entrando no último ano de contrato e já manifestou a intenção de ir embora. Cebolinha está muito incomodado com o banco de reservas e o Flamengo tem pressa para vendê-lo, porque se estiver com o Cebolinha em 1º de janeiro de 2026, terá de pagar como uma indenização ao Benfica 1,5 milhão de euros. Perguntei para o Júlio Casares se o São Paulo pode contratar o Cebolinha, a resposta foi, abre aspas, não é verdade. Esses caras que precisam de 10, 12, 15, 20 milhões de euros para serem comprados estão fora da nossa realidade. O perfil de contratação do São Paulo para 2026 será outro, fecha aspas, disse o Júlio Casares. A ideia do tricolor é buscar 4, 5, 6 reforços. Jogadores jovens, com pouco histórico de lesão e principalmente baratos ou de graça. O tricolor alega não ter capacidade financeira para fazer investimentos altos. A tendência é que o Flamengo peça algo entre 8 e 10 milhões de euros no Everton Cebolinha. Ele havia sido comprado em 2022 do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor demitiu nos últimos dias 7 funcionários no CT da Barra Funda, quase todos ligados ao departamento médico e de fisiologia, embora também tenha sobrado para gente de outras áreas. Já havia contado para vocês que o São Paulo passará daqui até janeiro pela maior reformulação dos últimos tempos. Demissão de funcionários e saída de atletas está sendo preparada por lá. Descobri quanto o São Paulo imagina faturar na temporada de 2025 e já dá para cravar que será um ano de recorde de arrecadação. São Paulo estima que vai fechar a temporada com 970 milhões de reais de receita. Só para que você entenda, o ano de 2024 havia registrado o recorde da história tricolor com 731 milhões de reais. São Paulo está garantindo quase 240 milhões de reais a mais na comparação com a temporada em que mais havia faturado. Esses 970 milhões foram muito impulsionados pela venda de atletas. O tricolor deve fechar com mais de 300 milhões de reais de arrecadação com transferências de jogadores. Foram vários os atletas jovens formados em Cotia, negociados em definitivo. Preciso contar também que além desse recorde de receita, São Paulo tem outras duas boas notícias. Ele deve fechar o ano com superávit, algo meio inédito na história recente do clube. No ano passado, por exemplo, São Paulo havia tido um prejuízo de 287 milhões. Além do superávit, o São Paulo também projeta uma redução importante da dívida. Tricolor que havia iniciado 2025 com mais de 950 milhões de reais de dívida. O endividamento do São Paulo deve bater na casa dos 900 milhões de reais na virada do ano. Para completar o noticiário tricolor, São Paulo deve enfrentar o Vitória nesse domingo no Barradão com o Eric jogando pelo adversário. O Eric pertence ao tricolor e está emprestado ao Vitória. Não há nenhum valor fixado para a compra do jogador, mas ele é tão importante por lá que o Vitória está decidido a utilizá-lo, mesmo correndo o risco de pagar a multa de 1 milhão de reais prevista em contrato. A estratégia do Vitória é: utiliza o Eric, depois se acerta com o São Paulo para a compra em definitivo do jogador e tenta esse abatimento de 1 milhão de reais. Resta saber se o presidente Júlio Casares vai conceder tal desconto. Mas e quando o jogador que comprou o fundo for vendido ou qualquer venda, inclusive jovens da base? Vamos lá, Edson, se essa matéria do UOL vingasse, vamos pensar no Cebolinha. A Galápagos foi e aportou 200 milhões de reais no São Paulo. O São Paulo foi e investiu 50 milhões de reais e comprou o Cebolinha. As partes vão se acertar, o São Paulo fica com um percentual do Cebola, a Galápagos fica com outro, 70, 30, 80, 20, eu não sei, até porque a matéria que foi publicada pelo UOL foi desmentida pelo São Paulo. Mas como é que funcionaria? Quando o São Paulo vender o Cebolinha, o São Paulo fica com um percentual e repassa outro percentual para os investidores, para os cotistas. Nicola, mas e se o Cebolinha sair de graça? Aí é prejuízo para os dois, para o São Paulo e para os cotistas, tá? É basicamente assim que funciona, ou funcionaria, mas aí é só importante lembrar que o São Paulo nega
qualquer possibilidade de acordo. São Paulo assegura que não tem nenhuma movimentação nesse sentido. Que mais? Espera aí. No próximo ano. Vão mandando as perguntas aí que eu vou respondendo por aqui, tá, pessoal? Não esqueçam de deixar like também, tá? O Leonardo Limeira, Nicola, o São Paulo já tem orçamento para 2026? Quanto estima de receita em vendas? Leonardo, ontem eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo para entender sobre o planejamento de 25, né? Sobre quanto o São Paulo havia faturado em 2025. E a resposta foi importante, inclusive eu até dei como informação exclusiva ontem à noite, mas acabei não repercutindo nos vídeos. Vou fazer constar no vídeo de amanhã cedo, tá? São Paulo vai faturar em 2025 970 milhões de reais. Eram 731 milhões de reais no ano passado, um belo acréscimo do ponto de vista financeiro. Outra coisa que eu queria contar para vocês, sobre o planejamento. O São Paulo já tem o seu planejamento, o seu orçamento para 2026. Ele, inclusive, já passou pelo Conselho de Administração, falta passar pelo Conselho Deliberativo. O que eu ouvi da pessoa que eu consultei é de que a ideia era divulgar esses números somente depois da aprovação do Conselho Deliberativo para não causar ciumeira ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas o próprio Belmonte, na série de entrevistas que ele andou dando, o Belmonte admitiu que é um orçamento muito mais realista do que o atual. Em 2025, para atender as exigências do FDIC, o São Paulo se associou àquele FDIC para conseguir obtenção de grana para pagamento de dívida. O São Paulo precisou enxugar demais a folha, o que ele não conseguiu. E a solução para respeitar o FDIC foi vender muito jogador. Para o ano que vem, esse planejamento orçamentário ele é muito mais factível, ele é muito mais plausível. E aí, diante desse cenário, o São Paulo talvez não precise vender tantos jogadores, tá bom? Mas vou mandar uma mensagem, quer ver? Ó? Quer ver? Vamos lá. Espera aí. Tudo bem por aí? Passando para saber quanto o São Paulo estima precisar com vendas de atletas no orçamento de 2026. Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer posicionamento, também já conto para vocês. Beleza. No problem. O Marcos. Nicola, quais as posições que o São Paulo vai ao mercado para contratar? Marcão, deixa só essa pessoa me responder sobre o planejamento orçamentário e a gente já emplaca essa pergunta também, tá? O Felipe Lan. Nicola, boa noite. Se confirmar a queda do Inter, você acha que o Alan Patrick terá oferta de outros clubes? Abraço, Carmo do Cajuru. A pergunta é ótima e eu imagino que sim. Tá? Se eu tivesse que chutar, chutaria que sim. Eu acho o Alan Patrick um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Enorme categoria, potencial, seria 10 de vários times do Brasil. E se o Internacional for rebaixado, imagino que a tendência é que ele ganhe proposta assim. Acho difícil para o Inter manter o Alan Patrick, que teve recentemente reajuste salarial e é dono de um dos maiores salários. Nada de novo no Tricolor sobre reforços. Robertão, os caras estão conversando, estão discutindo sobre reforços, mas existem dois movimentos que precisam acontecer antes da definição das contratações. Primeiro deles, o São Paulo vai para pré-Libertadores ou vai para Libertadores? O São Paulo precisa de um empate contra o Vitória na última rodada para ficar em oitavo. E aí ele vai, para ir para pré-Libertadores, depender de que Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Porque como Fluminense e Cruzeiro já estão entre os primeiros da Libertadores, o G7 viraria G8, tá? A única chance de São Paulo perder a oitava colocação é se ele for derrotado pelo Vitória e se o Red Bull Bragantino vencer o Internacional em Porto Alegre. Essa combinação faria com que Red Bull e São Paulo terminassem com 51 pontos, mas nos critérios de desempate, o Bragantino leva a vantagem, o Red Bull teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. Beleza? Bom, se o São Paulo for para pré-Libertadores,
nível de investimento é um. Se o São Paulo tiver de se contentar com a Sul-Americana, o nível de investimento vai ser outro. E aí, só para completar, além dessa questão de competição, há uma busca do presidente do São Paulo, Júlio Casares, por mais receita. Nessa semana, o pessoal do UOL chegou a publicar que o São Paulo discutia com a Galápagos a criação de um fundo de 200 milhões de reais para investimento exclusivo em reforços no time principal. Júlio Casares tratou essa notícia como balela, palavras do próprio presidente, tá bom? O Seninha eu já tinha lido, vamos tentar ler mensagens que eu ainda não li. O Alexandre Machado, você acha que o São Paulo vai para a pré-Libertadores no ano que vem? Acho que o mais provável é que o São Paulo termine em oitavo e acho que o mais provável é que ou o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões. O meu palpite, embora palpite não valha nada, é de que a final vai ter Cruzeiro e Fluminense. Só para lembrar a Copa do Brasil, que começa na próxima quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians numa semifinal, Fluminense e Vasco na outra. O Cruzeiro está jogando muito mais que o Corinthians, o Fluminense está jogando muito mais que o Vasco. Mas é mata-mata, são 2 jogos, enfim, é uma coisa completamente diferente, né? Edson Pinheiro, o que há de realidade nesses 200 milhões do fundo? Qual a contrapartida? 200 milhões de reais não dá 35 milhões de euros. Não compra 3 jogadores titulares. Estão vendendo aos poucos o São Paulo para Galápagos. Vamos lá, Edson. Na terça-feira, o pessoal do UOL publicou que o São Paulo negocia com a Galápagos a criação de um fundo que busca 200 milhões de reais para a contratação de atletas apenas para o time principal, tá? Arrecadou 200 milhões, investe-se apenas em jogador para o time principal. Qual é a contrapartida? Os acionistas desse fundo passam a ter percentual sobre a venda desses atletas contratados. Trouxe, por exemplo, Cebolinha, que o São Paulo acaba de negar, dizendo que não tem nada. Trouxe o Cebolinha. Os cotistas vão, quando o Cebolinha for vendido, eles ficam com um percentual. O São Paulo assegura que não há nenhuma discussão com a Galápagos para a criação desse fundo. Existe uma negociação já antiga e uma promessa da Galápagos de aportar 250 milhões de reais num fundo em Cotia. Mas esse fundo, para sair do papel, precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. E o Júlio ainda não submeteu essa aprovação ao Conselho Deliberativo, temendo que não consiga aprovação. Hoje o Júlio já não tem a maioria dentro do Conselho Deliberativo. Alguns movimentos, como a saída do Belmonte, do Chapecó e do Nelsinho, diminuem o poder do Júlio internamente, e ele decidiu adiar essa votação. Tá? Então o São Paulo assegura que essa história do fundo não existe. O JFP Santos vende mais um jogador e bate 1 bilhão. Seria simbólico. Cara, é muito louco isso, né? Porque o Júlio Casares está sendo execrado, como a gente não via no São Paulo desde o Leco. Tá tomando porrada pra caramba. E várias dessas porradas são merecidas, né? Mas o São Paulo deve fechar o ano na pré-Libertadores, classificado para pré-Libertadores, deve fechar o ano com 970 milhões de reais de receita, recorde na história do clube, deve fechar o ano com uma redução de pelo menos 50 milhões de reais na dívida, primeiro movimento importante, depois de anos com a dívida crescendo, e deve fechar o ano com um superávit razoavelmente interessante. Nicola, mas vai merecer crítica. Beleza, tem que merecer mesmo, estou falando isso. Mas é curioso destacar que o Júlio Casares vem sofrendo uma pressão tão grande quanto, por exemplo, a do Marcelo Teixeira, cujo time está perto, ou correndo o risco de cair para a segunda divisão pela segunda vez em 2 anos, né? O Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. O Crespo indicou o Christian Medina para o São Paulo. Paulão, o Christian Medina é um nome pensado, estudado no São Paulo desde a metade do ano. Eu fui o primeiro a falar sobre esse nome, porque um grupo de empresários argentino que comprou o Medina procurou o São Paulo para falar, vocês não têm interesse? Aí o São Paulo falou, porra, a gente adoraria, mas esse jogador é caro. Eles compraram esse jogador do Boca Juniors por algo na casa dos 11 milhões, 12 milhões de euros. E agora estão tentando recuperar parte dessa grana, né? Num primeiro momento, o São Paulo achou estranha a sugestão e foi perguntar, mas o que aconteceu? E aí o pessoal falou, cara, a gente quer colocar o Medina num lugar com uma exposição maior, porque no Estudiantes não está virando. A gente imaginava que ele viria para cá e faria um enorme barulho, não é o caso. Então, pensamos em colocar no São Paulo. Mas tem que pagar quanto? Vocês precisam inteirar uma boa grana. E aí o São Paulo se viu sem condição de avançar nessa história, tá bom? Faturar quase 1 bi e ainda ter tantos atrasados. Pois é, né, Jota? Sabe qual é a
a realidade, o São Paulo gasta demais. E aí, além de gastar demais, quando você tem uma dívida de 950 milhões de reais, você tem um juro da dívida que vai te custar na casa dos 300 milhões de reais por ano. Então, só com os juros da dívida, Jota, o São Paulo tem a obrigação de pagar quase 1 milhão de reais por dia. Olha que coisa louca, cara. Eu tenho uma dívida tão alta que apenas com o juro da dívida eu gasto 1 milhão de reais por dia. E o São Paulo gasta mal. O São Paulo tem uma das maiores folhas salariais do país. O São Paulo tem Lucas, Oscar e Luiz Gustavo que custam juntos mais de 5 milhões de reais por mês. E ele não poderia ter tudo isso. Enfim. Ocorreu modernização da infraestrutura no São Paulo. Cara, é muito difícil avaliar de fora, Jota, mas todos dizem que hoje o CT da Barra Funda está muito mais moderno do que algum tempo atrás. Que hoje o São Paulo tem as máquinas de recuperação física do mesmo nível das do Palmeiras e superiores a de todos os outros clubes do Brasil, tá? As estruturas físicas também foram melhoradas, piscina, parte de vestiário, investimento relativamente alto, trocas de equipamentos e tal, mas a percepção das pessoas é de que a parte de fisiologia é aquela que mais precisa de avanços. E aí, só para lembrar, na sexta-feira da semana passada, o presidente do São Paulo veio a público para dizer que pretende fazer a maior reformulação da Barra Funda em bastante tempo. Ele já demitiu 3 diretores, o Carlos Belmonte, que era o diretor de futebol, além do Chapecó e do Nelsinho, que eram seus auxiliares, e pretende demitir mais gente, tá bom?